Em outubro de 2021, o Henrique Avancini deu a primeira entrevista dele para os podcasts da família Gregário. Foi um papo com a Viviane Faveri no MTB PES. Essa conversa girava em torno do Dia das Crianças, e o Henrique contou um pouco da infância dele, a relação com a bicicleta, com o pai, com o Sr. Rui. Teve também um papo sobre agora o Henrique se tornar pai, a relação dele com a filha, e também como ele enxerga o futuro das novas gerações, ele que fomenta a formação de novos talentos, a visão dele para os jovens ciclistas pelo Brasil. Uma conversa muito interessante que vale a pena ouvir de novo, dessa vez no feed do Gregário Cycling. Com vocês, Henrique Avancini. Bem-vindo ao MTB PES, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. O convidado de hoje é multicampeão brasileiro de mountain bike, campeão mundial de XCM em 2018 e vice-campeão mundial de XCC em 2021, Henrique Avancini. Seus resultados e trabalho com produção de conteúdo, aliás, algo bem impressionante, diga-se de passagem, ajudou a divulgar mais o mountain bike no país do futebol. E eu tenho certeza que você já sabe tudo e mais um pouco sobre o Henrique. E é justamente por causa disso que eu esperei a hora certa para convidá-lo para o MTB PES. O assunto de hoje é como inserir uma criança no mountain bike, aproveitando o contexto do Dia das Crianças. Avança, bem-vindo e me ajuda aqui a orientar os pais e mães sobre a melhor forma de encaminhar os filhotes nessa paixão que é o mountain bike. Oi, Vivi. Nossa paixão, como você muito bem falou, eu não acredito que eu seja um expert nisso. Sou um pai de primeiríssima viagem, pouquíssimo tempo de paternidade para mim, mas fui e sou filho, um biker filho, durante praticamente toda a minha vida. Então, eu acredito que eu tenha um pouco de experiência para compartilhar. Muito bom. A primeira pergunta, já que a gente também está com esse assunto ainda quente, é que eu acredito, e eu já li muito sobre isso, que brincar é coisa séria. A gente precisa brincar a vida inteira, isso faz parte do ser humano, do equilíbrio de uma vida saudável. E aí, a gente teve recentemente a estreia do seu Agnaldo nas pistas nas estradas do Brasil, lá no Letap. E aí eu te pergunto, como que foi andar como anônimo e brincar no pelotão do Letap? Foi sensacional, Vivi, porque eu pude voltar a viver alguns momentos, algumas coisas que já tem anos que eu não consigo experimentar num evento de ciclismo. Eu amo bike, eu amo estar naquele ambiente, fazer parte daquele ambiente, só que, enfim, o nível de exigência, de expectativa, de responsabilidades que eu tenho hoje não permite que eu simplesmente sente no meio-fio e fique olhando as pessoas passando, fique olhando a bike de outras pessoas, o comportamento, o que eu possa fazer, trocar uma ideia, fazer uma nova amizade. Isso não acontece. É uma coisa que simplesmente não rola mais. Sempre há aquela expectativa das pessoas em relação ao que você é, como você age, ao que você vai fazer, como você vai falar, em como é a sua postura o tempo inteiro. E isso não é uma coisa que você pode deixar que abafe a sua personalidade. Só que também é uma coisa que te sufoca bastante. Não dá para você brincar e dar intimidade para todo mundo, porque, enfim, você precisa manter uma pequena barreira do que é privado, do que é a sua intimidade, de quem são as pessoas que você pode, enfim, contar do seu dia, se você está de bom humor ou de mau humor, e o que é o seu lado público. Então, eu sempre fui um cara muito, acho que autêntico e aberto com as minhas sensações, o que eu estou sentindo, o que eu estou planejando, o que são os meus objetivos. E eu acho que quem me acompanha, mesmo gostando ou não, se sente assim, sem muitas barreiras de acesso a mim. Mas aquela parte
do só curtir ali, do só ser parte daquilo, a cada ano que foi passando e que minha carreira foi crescendo, eu fui perdendo muito. E é uma coisa que faz falta, porque eu não comecei no esporte para ser Uhum. uma estrela mundial. Isso foi virar um sonho e um objetivo muitos anos depois, dentro do processo. Uhum. Eu entrei nessa vida e eu viajava com meu pai, com alguns amigos, e ficava acampado nas provas, e a gente fazia miojo para a prova, e essa era a minha diversão, sabe? Eu gostava de Uhum. largar, de competir, ganhou, perdeu, quando é a próxima corrida. Então, assim, não era uma coisa que tinha uma visão de longo prazo, sabe? Eu só curtia muito aquela experiência, aquilo ali era uma coisa que me fazia muito bem. Uhum. Enfim, colocar essa máscara de seu Agnaldo me permitiu voltar ao anonimato dentro do ambiente onde eu sou conhecido. Então, não é que eu seja uma celebridade, eu tenho uma vida. Meu cotidiano é bastante normal. Eu saio nas ruas, as pessoas me reconhecem em aeroporto ou na minha cidade, quando eu vou no banco, coisas do tipo, mas eu ando tranquilamente, eu vou no mercado tranquilamente, eu não sou uma celebridade. O único lugar onde eu sou conhecido é quando eu estou num evento de ciclismo. Uhum. Ali é diferente, quando tem bicicleta envolvida, quando tem só ciclistas envolvidos, ali é um pouco diferente. Eu não vou ter um cotidiano, uma rotina completamente normal. Poder ser o seu Agnaldo por um final de semana me permitiu voltar a ser um anônimo no ambiente que eu mais curto, que é justamente esse ambiente de evento, que é o que, enfim, se tornou minha missão de vida, sabe? Fazer esse esporte crescer, ser mais conhecido através de uma vida esportiva, poder influenciar e impactar esse ambiente. E foi legal demais, cara, poder ver a reação das pessoas, o que que as pessoas estão falando, como que as pessoas reagem em situações semelhantes. Isso foi muito legal, isso agregou demais para mim. A ideia nasceu com o objetivo de gerar, enfim, um entretenimento, uma experiência para as pessoas, né, para quem estivesse participando do evento, para quem estivesse assistindo o evento, mas acabou virando uma grande experiência para mim, Uhum. a nível pessoal. Eu refleti sobre muita coisa, assim, ainda estou refletindo sobre muita coisa Uhum. do que aconteceu naquele final de semana comigo, na tratativa das pessoas, no quanto que o visual interfere em como as pessoas vão se comportar próximas a você. E, cara, quando eu comecei a experimentar isso, eu fui assumindo cada vez mais o papel, assim, e eu fui querendo extrair mais e mais disso. Uhum. Foi sensacional, cara. Uma experiência Intenso. que eu vou guardar para a vida. É. Então você conseguiu ir para uma missão de trabalho e virou uma brincadeira para você também, uma provocação. Muito legal. Agora, você fala dessa questão de proteger sua vida pessoal, e eu já quero então te fazer um convite, porque como a pauta de hoje é outra, eu vou ter que te chamar uma próxima vez, para a gente falar sobre essa questão de como a gente consegue proteger a nossa vida pessoal numa vida pública, que é o caso de um atleta, de uma pessoa famosa, de uma pessoa que é referência na sua área. E eu sinto que a gente pode ter boas conversas, bons insights juntos falando sobre isso, porque não é fácil. Não, não é fácil e assim, como eu falei, né? Sempre fui aberto até demais com a minha vida como eu cresci como atleta e pessoa simultaneamente, eu sempre tive uma dificuldade enorme de distinguir o que que é a minha vida pessoal e o que que é a minha vida profissional, porque eu sempre fui mountain bike, eu sempre fui ciclista, e eu sempre tive um envolvimento muito grande das pessoas à minha volta com essa vida, mesmo quando não era uma profissão. Então é muito difícil, assim, até porque as circunstâncias à minha volta, elas foram evoluindo e elas foram mudando. Então o que que é difícil, assim? Acho que todo mundo sabe muito da minha vida pessoal. Poxa, eu tive 4 temporadas de vida de biker no canal Off, uma quantidade enorme de conteúdo, outros documentários, enfim, entrevistas. E, assim, muita gente conhece da minha história de família, não tudo. Tem coisas, assim, as coisas mais. Acho que as coisas mais marcantes que eu passei na minha vida, como experiência de vida familiar,
eu nunca compartilhei. Isso é uma... Assim, aqueles momentos que, para mim, sabe, se eu pensar, se eu refletir, me trazem emoções mais diversas, isso eu nunca compartilhei. Talvez eu compartilhe algum dia, porque são as maiores experiências que eu tive, tanto na minha carreira quanto principalmente na vida familiar. Mas isso, assim, eu guardo, porque são coisas que, independente se aconteceram 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, ainda mexem muito comigo. Mas o meu cotidiano, o que que é a minha vida, acho que, cara, as pessoas têm uma excelente noção do que é. É muito difícil, porque acho que quando você abre as portas dessa forma, as pessoas esquecem que você não é um personagem. Uhum. É aquilo ali, cara, de fato, entendeu? Então você tá se expondo de uma forma que as pessoas se sentem na liberdade de julgar muito o que é o certo, o que não é o certo e Uhum. como você deve falar, como você deve agir Não, as e pessoas tudo não mais. têm filtro, né? Não E tem filtro. você, na bondade, se coloca vulnerável e é É, uma tortura. assim, na maioria do tempo, na maioria das pessoas, esmagadora, maioria esmagadora, isso gera coisas boas. Mas, assim, eu vou te falar que tem uma pequena parcela ali que pesa pra caramba. Quando Uhum. você fala mais, quando você quer compartilhar mais experiências. Tem horas, assim, que dá para entender o porquê que um jogador de futebol, que as pessoas acham que, pô, o cara é uma topeira. Não é. Esses caras são super inteligentes e são super bem direcionados por pessoas experientes por trás deles, que sabem que, cara, se você ficar se expondo, se você falar demais, se você não der só a resposta básica, se você não der só alguma coisa que te esquive da situação, isso vai gerar crítica. Então pode ser que tenha a maioria das pessoas vão gostar de vocês, mas isso vai gerar crítica, isso vai gerar uma repercussão negativa. E às vezes é difícil você ficar segurando essa repercussão negativa. Você ficar segurando, pô, cara, assim, você vê meu histórico como atleta, se você for buscar só de rede social, o quanto que eu já fui criticado no passado, e aí você vai mudando, você vai evoluindo, você continua sendo criticado. Assim, antes me criticavam, a gente nunca vai ter um brasileiro bom. Aí eu me tornei um cara bom. A gente nunca vai ter um brasileiro top. Me tornei top. A gente nunca vai ter um brasileiro que ganha. Aí ganhei. Mas o cara não é um dos melhores da história. Pô, assim, nunca. Tem sempre os caras assim. Aí, pô, você fala, nessa prova eu furei o pneu. Nossa, já começou as desculpas. Então, caraca, meu irmão, eu É, furei o pneu, pô. Todo mundo fura o mas pneu. avança. Você consegue pessoalmente ficar assim, ter a sua identidade desvinculada à do Avança e ser só o Henrique? Porque isso Não, é que é punk, né? não, E aí mistura tudo. eu tenho uma diferença enorme nisso. Eu acredito que eu seja muito bem treinado, muito bem condicionado a mudar o meu comportamento. Uhum. Então, assim, eu não me vejo como duas pessoas diferentes, sabe? Eu não me vejo como, esse é o Henrique Avancini, esse é o Henrique filho, o Henrique pai, o Henrique amigo, o que for. Cara, eu sou quem eu sou, só que, assim, o meu comportamento no ambiente onde eu encaro que eu tenho a responsabilidade, onde eu assumo essa responsabilidade, é bem diferente. Uhum. Então, cara, assim, eu sou muito mais, talvez para quem me acompanha, eu sou muito mais seu Agnaldo do que, Uhum. que o Henrique Avancini que as pessoas veem na transmissão, na É. competição, na entrevista. Só que aquele ambiente ali que eu levo muito a sério. E se eu não levar a sério, eu faço besteira. E eu Uhum. não fico feliz se eu fizer besteira, independente do que as pessoas vão achar. Se, Uhum. pô, eu não sei, o cara tinha que ser mais assim ou mais assado. Cara, competindo, esse é o meu jeito. E eu tô ali para buscar ser um dos melhores do mundo no que eu faço. Então, assim, eu preciso desenvolver e capacitar o meu jeito, não ficar adaptando a minha maneira ao Uhum. que o senso comum acha que eventualmente poderia ser o melhor. Porque esse é um grande erro, cara, isso é uma grande bobagem. Eu busco ser alguém que evolua, que seja melhor, eu busco ser alguém que faça coisas certas, mas eu não busco
ser agradável de forma unânime. Incrível, muito legal esse assunto, e eu fico com vontade de continuar, mas voltando para a conversa, peço licença até para o ouvinte, tenho certeza que o ouvinte também está gostando disso, mas a gente tinha combinado outra coisa, pessoal. Vamos voltar aqui para o assunto e a gente Desculpa, pede. Vivi. Não, eu amo conversar com você sabe disso, sempre gostei. E vamos lá. Primeiro de tudo, você mostrou a sua foto do seu Aguinaldo para a sua filha? Ela reconheceu o papai? Não reconheceu. Ela, quem é esse, papai? Quem é esse? Ai, que legal. Foi muito engraçado. Eu não mostrei o vídeo para ela ainda, mas eu quero mostrar depois com calma, assim, para ver qual vai ser a reação dela. Ela tá com quantos anos? Tá com 2 e vai fazer 2,9 agora. Ela é bem pequenininha. Ela já anda na Strider, que é aquela bicicleta sem pedal? Já, nossa, terroriza naquilo. Já anda muito na balance. Vocês ficam de cabeça pro ar? Como que você deixa ela brincar? Ela é muito bicho solto, cara. Minha filha é bem super agitada, assim. Personalidade? Ou você acha que o ambiente? Não, é personalidade. Ela com mais pessoas ou com menos pessoas, ela é muito agitada, assim, ela é muito curiosa, ela mexe muito nas coisas, ela não gosta de fazer nada sozinha, então ela tem que estar interagindo o tempo inteiro com alguém, e é muito decidida, assim, sabe? Tem hora que ela fala, não, vai lá esquentar a comidinha, papai, que eu vou falar com a vizinha. Aí ela vai na casa do vizinho, bate na porta, não é assim que é outra criança, é uma pessoa, ela entra na casa da família para bater papo, assim. Nossa, de 2 anos e meio! Eu fico assim, sem saber o que fazer, porque ela entra eu moro num condomínio pequeno, né, as casas são abertas e não tem divisão entre as casas, é um condomínio bem pequenininho. E aí a galera toda, obviamente, se conhece bastante, o pessoal acaba sendo bastante próximo. E aí ela entra na casa de uma galera assim para pegar, ela sabe onde fica, o chocolate na casa de fulano. Aí ela, não, vou lá na casa de fulano pegar um chocolatinho. Não tá, acredito. Eu, não, filho, então, não, vou lá, fica aí. Ai, gente, que figura. Não, ela é muito figura, mas chega a ser perigoso, sabe? Ela é muito entrona, assim, ela vai entrando, vai falando e tem uma facilidade enorme, assim, que para mim é muito interessante, porque eu sempre fui um cara muito, muito tímido. Para eu quebrar, e ainda sou até hoje, para eu quebrar a primeira barreira, assim, de ter contato com uma pessoa, para mim sempre foi muito difícil pra caramba. Depois, assim, que se eu te conheço, eu sempre vou conseguir desenvolver a conversa sobre o assunto que for, e, cara, assim, muito, muito tranquilo para mim, mas eu chegar e conhecer uma pessoa assim do zero, para mim sempre foi muito difícil. E cara, ela resolveu isso para você. É muito mais natural do que eu. Você como filho, como que foi seu primeiro contato com a bike? Você tinha quantos anos? Eu lembro minha primeira bike que meu pai fez. Era uma bicicleta de pneu maciço, uma bicicleta toda estranha. Tinha um banquinho de couro, assim, um revestimento de couro, eu lembro, e era vermelha, pintada de pincel, assim, horrível a bike, mas eu lembro bem dela. E aí essa bike eu fiquei andando com ela como criança, assim, a gente fazia umas brincadeiras bem, bem saudáveis, eu lembro de brincar de atropelados com meus primos. Aí God! Era um corredor, assim, numa casa de um primo meu, longo, aí ele era em descida, assim, era um muro e uma parede, né, de cada lado, então não tinha para onde ir, e aí eram uns 100 metros, assim, de corredor, e no final do corredor você saía num pátio, aí dava para, enfim, você espalhar. Aí quem estava de bicicleta saía do topo da descida, quem estava correndo a pé saía do meio. Quando a gente falava já, a bicicleta saía, todo mundo saía correndo. Quem conseguisse chegar no pátio do lado não era atropelado. Infelizmente, houveram algumas ocorrências aí, né? Nessas brincadeiras. E aí, depois disso, eu lembro a primeira mountain bike que eu tive foi uma bike Amazonas, uma Maru 20 com marcha. Eu lembro que
ela só tinha câmbio traseiro e Hum, na frente era uma coroa tripla de ferro, assim, muito maior do que a que eu uso hoje, nossa. e não tinha câmbio dianteiro. Aí eu passava a marcha dianteira na mão. Na mão? Cara, aí o meu dedo era todo Nossa. escorado, porque às vezes escapulia na coroa aquela coroa de ferro ali. Aí, nossa, meu dedo era, o indicador era todo esfolado. Aí minha primeira mountain bike, de fato, foi com 8 anos de idade, que é a história que acho que todo mundo sabe, né? Meu pai abriu uma oficina de bike em Petrópolis, e aí um cliente entrou com a bicicleta em cima do teto do carro, quebrou a bike, Aham. partiu a bike ao meio. Aí ele pegou esse quadro no KHS Montana de Soldou, cromo, né? e aí cortou e tal, era um quadro 21, ele fez um quadro 12,5 e montou com as peças lá de refúgio da oficina. Da Essa foi oficina. minha primeira mountain bike. Aí eu lembro que assim que montou, o... essa história é engraçada. Assim que montou, tinham dois mecânicos Robson e Ronaldo, Hum. nessa primeira loja do meu pai. E os caras eram sacanas pra caramba, cara. E aí eles montaram a bike e tal, não sei o quê. Quando acabou, assim, aí eles falaram, não, tinha um terreno baldio em frente, assim, um campinho hoje virou um shopping e tal, e um morrão. Ah, Aí eles te eles falaram, levaram para não, lá? vamos ter que fazer o teste agora, senão tu não vai andar, que não sei o quê. Meu pai não estava na loja e tal. Não, senão tu não vai poder ficar com a bike, não. Vamos lá testar. Cara, eles me botaram no alto de um barrancão lá e me Nossa. soltaram. Hum. Aí eu desci, aí, nossa, meu Você pai ficou bravo. sobreviveu? Sobrevivi. Aí depois disso ele disse, não, pode ficar com a bike. Ele O desceu. moleque é bom. É, Eles ainda têm contato com você? um, Acompanharam sua um carreira? deles, um deles eu não vejo há muitos anos. Ele trabalhava nos bombeiros e virou bombeiro, eu não sei, tem bastante tempo que eu não vejo. Uhum. O outro, um deles, eu de vez em quando esbarro aqui na cidade, ainda vejo. E como é que você aprendeu a andar sem rodinhas? Que assim, ali sua filha já sabe andar sem rodinha porque ela pedala numa Strider, ela nunca vai Aham, precisar de rodinha, ela vai passar aham. direto para uma bike com pedal. Para você, como que foi? Eu não lembro a idade que eu tinha, mas foi o meu tio. É, meu tio e minha irmã também. Eu lembro que minha irmã ganhou uma Caloi Ceci e aí eu queria andar de qualquer jeito e tal. Ela falou: "Não, vou te ensinar a andar então". E aí ela me botou em cima da bike e tal, não sei o que, segurou, ela falou: "Só pedala e vai para frente". Só que os manetes de freio, eles eram longe, né, Longos. para mim, assim, eram duros também, era freio ferradura, a bike era usada, ela Aham. tinha ganho de uma prima nossa. E aí eu fui assim, só que eu não consegui frear. E aí, pô, eu meio que empolguei, dei umas pedaladas assim, a bike acho que embalou um pouquinho. E aí eu cheguei numa escada e emburaquei na Oh! escada. Aí passei reto numa rua e fui parar dentro de uma roseira. Me Nossa, você leei, sobreviveu à escada e à rua. me leei todo. Aí me arrepiei todo. Nossa. Aí depois Olha, um tio meu, ele, quando eu já tinha essa minha primeira bike e tal, aí meu pai me deu com rodinha, ele falou, não, vamos tirar a rodinha e tal, não sei o quê. Esse cara, o Marcos Paulo, só fazia besteira, cara. Nossa infância foi muita infância, assim, de moleque, cara, tentado mesmo. Era só ocorrência, direto, assim, era hum, testa aberta, joelho aberto, enfim. o Eu tive uma desespero da infância. sua mãe. Não, nossa, Sua mãe gente. devia falar, Rui, o que que você está fazendo com o nosso filho? Não, assim, com meu pai eu me comportava bem, sabe? O Mas quando eu general. tava com meus primos, assim, a gente cresceu entre primos, uma galerinha, assim, mais ou menos da mesma idade, cara, era o terror. E eu cresci Uhum. ah, meus pais administravam um sítio, né? E aí eu cresci, assim, no meio do mato mesmo, com muita. Eu cresci no quintal, cara, cresci brincando com bicho, em árvore, fruta e tal. Então só fazia muita besteira, assim. Você consegue vincular essas vivências de infância, de sítio, de primos e molecagem, entre aspas, né, com o seu sucesso hoje no esporte?
Hum, Acho que em parte sim. Eu, eu guardo as minhas memórias de infância assim com muito carinho, porque acho que foi um período assim, a minha infância e minha adolescência, acabei passando por muita coisa que estabeleceu muitos princípios assim para minha vida e aí consequentemente para minha carreira também, em vários aspectos, em vários valores. Então assim, isso eu guardo com, nossa, com extremo carinho assim, valorizo demais, porque mesmo sendo um período breve da vida assim, foi um período que me marcou bastante. Então eu associo sim. Acho que tem muita coisa assim dos meus princípios de hoje, do porquê que eu faço certas coisas, da forma como eu faço, pelo que eu vivi na minha infância e adolescência. Em termos de coordenação motora, de movimento, dá para dizer que você estava ali construindo a sua base de uma maneira livre? Porque qual é a minha preocupação? Eu tenho visto uma geração de pais que se envolveram no mountain bike ou no ciclismo de uma maneira tão profunda e que estão tendo a oportunidade agora de inserir os filhos nisso, de trazer os filhotes juntos. Não só pais, né? Óbvio, eu estou falando de pai e mãe. E não só filhos, filhos e filhas. Uhum. Mas no Brasil, a gente ainda tem pouco acesso a trilhas, aquele ambiente de brincar de pedalar. A Uhum. gente tem muito, tanto é que o mountain bike marathon ele evoluiu mais do que o cross country olímpico, porque é mais fácil de ser praticado no Brasil, estradões de terra, conexões de estradas e tal. O cross country olímpico envolve uma manutenção, uma criação de uma estrutura. Então, poucas pessoas, vamos colocar assim, têm acesso a boas trilhas, aquele ambiente de educativo em cima da bike, não só de fazer força. Uhum. Então aí eu esse é o bolo assim que me preocupa dos pais, desses pais e mães acabarem levando os filhos para o lado da força e não para o lado da brincadeira tão cedo. Então, eu acho que tem uma coisa que é extremamente importante destacar. Eu sempre fui um moleque assim muito competitivo, desde de criancinha. Então, eu sempre queria fazer mais. Eu tinha já um pouco dessa coisa do treinar, do me preparar. E meu pai me segurou demais para eu não treinar, sabe? Para eu não. Cara, eu queria ficar repetindo montanha 10 vezes. Isso Uhum, foi extremamente importante para mim por duas coisas. Uma, ninguém nunca me condicionou, e meu pai, principalmente, assim, e minha mãe, eles sempre deixaram a possibilidade muito aberta para eu fazer outras coisas. Então, assim, quando eu estava com meus primos, a gente brincava de bike também, a gente construía nossas trilhas, a gente fazia nossas corridinhas, mas a gente jogava bola logo depois também, sabe? A gente ia uhum. brincar de guerrinha de xilingue, a gente ia caçar largatixa, a gente ia subir em árvore, brincar de pique-esconde, essas coisas. Então, essa variação de movimentos, de tipo de exercício e tudo mais, é extremamente importante para a criança. O que que, o que, que é a mentalidade do atleta hoje, né, do mountain biker no Brasil? É um esporte que ele permite muito você extrapolar suas barreiras, você expandir suas fronteiras. Então, se todo mundo começa a pedalar, tem, enfim, às vezes uma dificuldade de fazer 10 quilômetros. Passa 2 semanas, esse cara já faz 20. Passa 2 meses, esse cara já pedala 50 quilômetros. Ele já, enfim, Uhum. se sente num outro nível de vida social, de bem-estar e tudo mais. O grande ponto que é traiçoeiro é você não querer transferir o mesmo tipo de comportamento para gerar uma experiência marcante também numa criança. E aí, assim, tem muita gente que me marca e me manda no Instagram e tal. Ah, meu filho tem 10 anos e já pedala 50 quilômetros. Eu falo, cara, para de fazer isso Oh my agora. God. Não faça isso, entendeu? Você vai saturar a criança. Por mais que ela goste, por mais que seja importante para ela aquele momento ali, não faz isso, cara. Gere uma experiência que seja diferente. Gera uma experiência mais variável, porque é um corpo ainda
em construção. E um corpo em construção, quanto mais estímulos diversos e variados você der, mais capaz ele vai ser de desenvolvimento no futuro, né? Então, é muito importante você não condicionar uma criança a um tipo de exercício, a um tipo de intensidade, a um tipo de duração. É muito importante manter essa variedade, manter essa curiosidade da criança, não estafar uma criança no esporte. Independente do... Cara, se ela tem o desejo de só pedalar todo dia, não mata isso, não deixa ela pedalar todo dia. Deixa sempre ter a vontade de um pouco mais, um pouco mais. O corpo da criança precisa desse desejo insaciável de mudar as coisas. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que é muito social. Assim. Muita gente me pergunta isso, porque o que rola? Os pais, às vezes, são apaixonados por bike, por ciclismo, querem introduzir os filhos no esporte. O filho quer, porque se sente muito mais próximo do pai ou da mãe, gera um vínculo muito mais forte, afetivamente falando. E aí, qual que é o ponto? A criança, qualquer estímulo repetido que ela se sujeite, a curva de evolução é absurda. Então, assim, por mais que a criança tenha amiguinhas que pedalem também, que gostem de bike, se você colocar uma criança em cima da bicicleta todos os dias da semana e tal, e começar a desenvolvê-las mais, sendo um esporte individual, essa diferença de nível vai afastá-la das outras crianças. Eu não vou dizer que isso é ruim. Assim, eu não tive amigos bikers na minha infância e na minha adolescência, de idade similar. Uhum. Foi bom para mim, mas eu acho que pode ser muito mais uma exceção do que uma regra, porque eu me relacionava só com gente muito mais velha. Uhum. Assim, meu círculo de amigos, quando eu era adolescente, a galera tinha 30, 40 anos, sabe? Essa é a galera que eu tinha papo para falar e experiência para compartilhar e tudo mais. Uhum. O que a galera da sua idade estava fazendo outra coisa, né? Estava fazendo outra coisa. E assim, eu não estava nem aí para fazer o que eles estavam fazendo, sabe? Uhum. E aos poucos, assim, depois você começa a entender a galera mais vivida, cara, as conversas da galera menos vividas são chatas pra caramba. Exato. Perde muito a graça, sabe? Pô, você quer falar com a galera que já saca das coisas. Uhum. E assim, isso é traiçoeiro, sabe? Você tem que bem complicado. É bem complicado. Então, acho que isso... Eu não sei dizer o que é o certo e o que é o errado, mas é um ponto que eu tiro como alerta, sabe? Você desenvolver uma pessoa cedo demais no esporte individual vai inseri-la num ambiente que talvez seja muito diferente. E aí, às vezes, enfim, isso era uma coisa que eu curtia, talvez outros adolescentes iam se sentir mal de que, poxa, não tem mais um vínculo com os meus amigos da minha idade e tal. E não foi uma coisa que eu perdi o vínculo. Era, assim, eu tenho amizade hoje, até hoje, com a galera de escola. Tenho contato quase diário, assim, de se falar por WhatsApp e tal. Uhum. Com gente que eu estudei quando eu tinha 11, 12, 13 anos, até hoje. Legal. Então, mas assim... Ainda tem assunto com eles? Tem. Ou eles tiveram e agora que muito se mais. interessar? Agora muito mais, porque quando chega ali beirando os 30, virando os 30, a galera começa a viver certas coisas que eu acho que eu comecei a viver muito antes, sabe, pelo esporte. Uhum. Dependência financeira, sair de casa, enfim, constituir família. Eu acabei sendo mais precoce em praticamente tudo. E aí, assim... Chega um ponto da vida, assim, é engraçado, porque a maioria da galera que só me sacaneava quando eu era mais moleque, assim, mas até meus 18, meus 20 anos, hoje é uma galera que me admira, sabe? Então, isso é legal pra caramba, assim, as coisas mudam muito, né? É engraçado isso. A mesma coisa. Eu me identifico com várias coisas que você está falando. Mas antes de fazer uma pergunta, só fazer um parênteses. O Nicolas Sessler comenta um pouco sobre essa transição, essa base dele no ciclismo, que ele também era um cara apaixonado
e ele começou a treinar forte muito cedo. E ele disse que isso gerou problemas, assim, em tendões, muitas dores, tendinites, que hoje ele não consegue, isso limita ele até. Uhum. Dentro do ciclismo mesmo, ele fala. E Aham. esse podcast que ele comenta isso está no Gregário Cycling, é recente, um programa sobre a formação da base. Está muito rico, tem uma médica que participa do programa, recomendo o ouvinte, é muito legal. E te perguntando, Avança, você acha que faltam políticas públicas, ou que tipo de políticas públicas você acha que faltam para que tenha esse ambiente da criança interagir com outras crianças? Que aqui no Canadá, vamos contextualizar, aqui no Canadá, a gente tem os clubes dos esportes, né? Então tem clube de mountain bike, clube de hóquei, de futebol, de natação. Cada esporte tem o seu clube e esse clube ele tem todas as idades. É um ambiente que não é tipo uma assessoria esportiva, só que sem fins lucrativos, né? Aham. E tem apoio de governo local, tem patrocinadores, tem gestão, é sério. Tem que pagar anuidade, só não paga anuidade, que é uma anuidade pequena, só para manter o clube, só não paga anuidade os atletas que realmente querem ter alta performance e vão competir. Aí o clube providencia o suporte para essas crianças competirem e evoluírem, né? E essa é a base, essa é a formação de base. A gente, hoje no Brasil, o que a gente tem vinculado a isso são alguns projetos sociais, né? Só isso. Qual que é a sua visão aí? Você falou, assim, só uma coisa que veio na minha cabeça quando você falou de formação de base, algo que é bem importante, assim, se tiver algum pai considerando, né, inserir o filho nesse esporte, é não matar o senso de conquista. Acho que isso, no esporte individual, que demanda muita continuidade, né, no esporte como o ciclismo, não é só a performance do jogo, do momento, mas demanda muita continuidade. Esse fator de manter viva o senso de conquista é muito importante. Comemorar as pequenas vitórias. Comemorar as pequenas vitórias e permitir que as recompensas sejam merecidas, sabe? Uma coisa que, assim, que me preocupa e me incomoda bastante é quando alguém tem condições e tem um desejo enorme de colocar o filho no esporte e quer, enfim, que a criança tenha a melhor bike, já tenha o melhor suporte, Sim, já pula tenha tudo, etapas. assim, respeitar essas etapas de desenvolvimento esportivo, seja o objetivo de profissionalizar-se ou não. É muito, muito importante, porque isso desenvolve o caráter da pessoa. Aquela coisa de, poxa, eu vou me dedicar para talvez suceder ou não e talvez ter uma recompensa por isso. E esse processo, assim, do esporte, ele ensina demais para a vida. Aquela premissa de, cara, é só se dedicar que vai dar certo, isso é uma mentira. E é uma mentira que frustra muito no esporte, mas, cara, te destrói para a vida, porque não é simples assim. E assumir esse risco do dar certo ou não é uma coisa muito libertadora. Eu acredito que para qualquer pessoa isso traz muito crescimento. Então, isso acho que é a primeira coisa. É muito complicado, eu sinceramente, assim, eu acho muito complicado a gente delegar responsabilidade, sabe? De falar, cara, óbvio que falta política, óbvio que falta estrutura, óbvio que falta investimento para dar condições melhores, né? Os melhores sistemas são os que você falou, os clubes locais. São pequenas estruturas, são pequenas organizações que funcionam bem, que têm uma operação estruturada e que existe uma política de continuidade. Para mim, se eu tivesse que falar o que é importante no esporte, como isso vai ser continuado. Né? Como a gente vai fazer uma mega estrutura, pista, equipe e tal, tá, beleza. Daqui a 3 anos, essa pista, essa equipe, essa estrutura ainda vai estar lá? Porque esse é o pior jeito de você gerir o esporte. Pensar que não dá para fazer, a gente tem uma mega ideia, um mega projeto, uma mega possibilidade. E aí, assim, em tudo que eu vou fazer, eu sempre me pergunto, cara, isso
isso vai morrer daqui a um ano? Isso vai morrer daqui a 2 anos? Ou isso é sustentável por uma década, 2 décadas? Porque é isso que gera, eu acredito que gera resultados de fato para mudança de cultura esportiva. Se você investir, se você mudar alguma coisa momentaneamente, isso não altera a cultura esportiva. Isso é investimento, isso é, enfim, é uma ação isolada. E ações isoladas são, sim, importantes. Mas se você não está alimentando uma transformação cultural, eu acho que perde demais o sentido. E esse enfim, é um sistema que a gente está muito condicionado a pensar dessa forma. O que a gente tem que fazer para mudar agora? Poxa, tá, beleza, mas o que a gente precisa fazer para que o primeiro passo seja mantido, para que a gente não dê um passo atrás. Então, por mais que eu prefiro muito mais pensar num caminho mais lento, mas que seja um caminho mais seguro nesse aspecto. Assim, com o meu time, né, de desenvolvimento, com a Henrique Avancini Racing, eu comecei em 2015, a gente está no 7º ano de projeto, e assim, eu comecei de uma forma que eu tinha certeza que eu conseguiria manter. E assim, teve anos que eu mantive por recurso próprio o time, mas eu nunca dei um passo atrás estruturalmente, nunca dei um passo atrás em orçamento, em condições para os atletas, em planejamento, em nada. Então, tudo que eu fui fazendo antes de agregar alguma coisa ali, eu tinha que ter certeza de que aquilo era sustentável, de que eu tinha as ferramentas para gerenciar aquilo e para gerar retorno nas pistas, gerar retorno de comunicação e tudo mais. E aí, assim, apontar o dedo agora, poxa, tem uma lista enorme de coisas aqui, poderia te falar de um monte de ideias que eu já dei para instituições, de projetos que eu já encaminhei, coisas que não foram para frente e que eu acho que, sim, tem bastante incompetência, apesar de, às vezes, ter boa vontade também. Mas eu sempre tento ser prudente e refletir se a gente está pensando as coisas pelo prisma correto ou não. Muito bom, você trouxe duas coisas e deu uma aula que eu espero que o ouvinte compartilhe esse podcast com seus amigos, porque a gente está falando sobre assumir a responsabilidade da sua própria vida, do seu destino, de ser protagonista das suas escolhas, não ficar esperando que alguém resolva a vida para você ou que construa uma trilha para você pedalar. Vai lá e faz. E o segundo ponto, a sustentabilidade dos projetos, né? A gente vê no Brasil muita coisa, muita gente querendo investir, mas aí quando você vê, a pessoa o ego dela domina. E aí ela fala, eu quero like, eu quero aparecer, eu quero ser reconhecido, isso às vezes até inconscientemente, a gente tem que detectar, né, isso nas pessoas também, para não entrar em fria. E as pessoas não percebem e acabam deixando escapar essa oportunidade de fazer a diferença porque querem fazer algo megalomaníaco, algo grande demais, algo lacrador, entre aspas, né? Então, tá aí, ó, gente, autorresponsabilidade e sustentabilidade dos projetos, porque às vezes com a mesma grana que você faria algo que você acha que será gigantesco, você faz um lançamento com calma, vai testando, vai sentindo, estudando, né? Conhecendo o mercado, entendendo a real necessidade das pessoas. Tem muitos amigos, Vivi, assim, que são caras que amam a bike, às vezes um cara, enfim, de sucesso financeiramente falando. E aí esses caras sempre me perguntam, cara, como que eu posso ajudar um atleta, né? Como que eu posso adotar um atleta? Tem esse garoto aqui, tem aquela garota lá e tal. E aí eu sempre falo, cara, não dá muito, dá o simples, começa muito devagar e tenha o próximo passo. Se você quer ajudar realmente, não dá tudo agora. Poxa, você vai estar disposto a continuar ajudando daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos, porque a partir do momento que você começa a ajudar... A dar o peixe... Exatamente, a dar o peixe, assim, no mínimo você tem que ensinar a pessoa como que o peixe funciona, sabe? Você dá um peixe assado ela comer, enfim, né? Mostra que não é fácil pegar o peixe. Enfim, eu sempre me preocupo bastante, assim, sabe?
em tudo. Eu acredito muito nisso, assim, de que é importante ter o próximo passo. Quando você não tem o próximo passo na cabeça, começa a ser uma situação extremamente perigosa, sabe? Acho que é quando você começa a perder a, a projeção do que fazer, de como fazer, quando você para de se questionar se o trabalho está sendo bem feito ou não. E é o que você falou, assim, a gente, hoje, sinceramente, eu nego muito recurso. Chega muita ideia para mim, chega um monte de gente querendo fazer e tal, não, eu quero usar teu nome, eu quero fazer isso e tal. E, cara, assim, se eu for começar a mergulhar em tudo, é uma situação muito, muito perigosa, porque, assim, eu sei que eu não tenho como me dedicar a todos esses projetos, eu sei que eu não consigo atender a expectativa de todos os projetos, e eu sei que a grande maioria não tem um plano de execução. É uma grande ideia com dinheiro, com fundos por trás. Isso acho que é onde a gente se perde muito, porque é mais frustrante ter a condição para fazer alguma coisa e não conseguir fazer do que achar que não tem a condição. Então, o que eu quero dizer? Assim, quando a pessoa fala, não tem recurso, não tem apoio, por isso que eu não faço. Beleza, isso aí é um incômodo, gera uma frustração. Mas, cara, a partir do momento que eu te der aqui, ó, é isso que você precisa, então toma o dobro do que você precisa, agora faz. Quando você não faz, meu amigo, isso pesa de um jeito, isso acarreta uma série de consequências enormes. Eu sempre falo para meus atletas, porque muita gente fala, fulano de tal tem potencial e tal, não sei o que, só não tem investimento e papapá, fulano de tal é isso, aquele cara é muito bom. É muito mais fácil realizar coisas médias com pouco do que realizar coisas grandes com muito. Isso é muito, muito mais difícil. Então, quando a pessoa fala, quando tem investimento, quando tem estrutura, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, foi muito mais fácil eu ser top 15 do mundo quando eu corri pela equipe Caloi aqui no Brasil, num projeto que estava começando lá atrás, e que, cara, eu ganhava um percentual muito pequeno em relação ao que eu ganho hoje. É muito mais fácil fazer aquilo do que ser número 1 correndo pela principal equipe do mundo. Cara, nem se compara. Assim, é muito, muito, muito mais difícil em todos os aspectos. E isso, assim, não é só dentro das pistas, se reflete na vida de empreendedorismo, na vida de negócio, em projetos, em gestão, em tudo isso. Sim. Muito bom. Para terminar, então, a gente já passou aqui. Se você me falar que você tem mais tempo, filho, a gente fica mais. Não, sério, respeitando o seu tempo. A última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço, aliás, é o nome da temporada 2021 do MTB PES, que é, assim, meu desejo número 1 do que eu queria exprimir no MTB PES através das entrevistas com grandes atletas. Henrique, qual que é a sua visão do papel do esporte na sociedade? Eu acredito muito na bicicleta como um transformador social. Justamente pela amplitude de uso e de experiências que a bicicleta gera para o usuário, né? Eu acho que isso que é muito legal. Assim, eu sou um atleta profissional, né? Eu sou um atleta de elite hoje. E eu ainda tenho uma conexão muito significativa com quem pedala por lazer, com quem faz cicloviagem, com quem pedala por transporte ou por trabalho, com crianças ou com idosos. Então, isso para mim é muito legal, sabe? Eu poder me comunicar e ter um vínculo real e legítimo, né, com pessoas tão diferentes, de lugares tão diferentes, classes sociais diferentes, e aí a gente ainda compartilha a essência da coisa, parte do mesmo ponto. Eu acredito que a bicicleta ela quebra muitas barreiras. Eu já vi muita coisa acontecendo graças à bicicleta, de ver conversas de pessoas que provavelmente não teriam uma conversa em nenhum outro ambiente, pessoas desenvolverem amizades num meio que dificilmente seria desenvolvido num outro ambiente.
de pessoas poderem ir a mesmos lugares porque estão em cima de uma bicicleta. Então, a democratização das experiências é muito legal, e é de muito valor. Então, isso é o que eu acredito, que me faz crer muito, acreditar muito na bicicleta como um instrumento mesmo, uma ferramenta de muito poder, e é por isso que eu, até hoje, assumi como uma missão na minha vida de tentar promover isso. E quando você fala em democratização, eu faço a relação com o propósito do MTB PES de democratizar o acesso à informação da alta performance especializada no mountain bike. Então, eu te agradeço muito por ter topado, disponibilizado o seu tempo aqui, e já te faço o convite para você voltar sempre que puder e quiser, porque você decodifica muita coisa para muita gente e isso ajuda as pessoas a viverem melhor. Então, é por isso que eu gosto tanto de conversar com você. Obrigada pela oportunidade. Valeu, Vivi. Fico à disposição. Estava aguardando esse convite do MTB PES, porque, poxa, convidaram os meus atletas, convidaram os meus amigos. É verdade. Poxa, ninguém vai bater um papo comigo. Eu gosto de falar. A Lê Dutra já veio, o Hélio Souza, o Edinho, o Lã. Só faltava você, a Carol e o Rui, o seu pai. Falta agora a Carol e o Rui. E um dia eu quero entrevistar a sua esposa, sua mãe e sua filha. Nossa, cara, minha filha, você reserva um bom tempo, tá? Porque ela fala. Meu pai, ela fala.